Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a trigonometria. É uma introdução a essa matéria que vocês viram provavelmente de relance lá no nono ano, tá? E usa alguns elementos da geometria do ensino fundamental. Então, por isso que eu quero primeiro apresentar para vocês, primeiro mostrar para vocês essa parte inicial da matéria, para a gente não se perder, para a gente poder caminhar legal durante as próximas aulas, beleza? Não é algo complicado, mas é algo que necessita de uma atenção em alguns detalhes, é por isso que eu estou começando essa aula por aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro a gente precisa lembrar de algumas coisas. A gente vai precisar lembrar principalmente dos elementos do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, talvez você lembre, talvez você lembre do triângulo, lembre do cálculo. Aqui, na verdade, a gente vai precisar mais dos elementos, tá bom? O triângulo do Teorema de Pitágoras é um triângulo retângulo. Eu coloquei ele aqui, né, para ficar mais fácil para a gente poder ver. Retângulo por quê, né? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus que fica aqui, né? É fácil você perceber porque ele tem essa mudança repentina que ele está vindo e de repente ele vira, faz uma curva, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Então esse ângulo de 90 graus é o ângulo reto, ele que dá o nome para o triângulo retângulo, tá? E o que eu tenho, né? Quais são os elementos que eu preciso? Vamos lá. Eu preciso lembrar da hipotenusa, tá? Quem é a hipotenusa? É o lado maior do triângulo, tá? É sempre o lado maior. Na dúvida, você pode lembrar por esse método, tá? O lado maior é a hipotenusa. Se você não conseguir lembrar disso, fica de olho no ângulo. Por quê? Porque ela sempre aparece do lado contrário. Então, se o ângulo está aqui embaixo, ela vai estar lá em cima, né? Se o ângulo está de um lado, ela vai estar do outro, ok? Então, o ângulo reto te ajuda também a descobrir a hipotenusa, tá? Os outros lados, os outros dois lados são os catetos. Então, eles já são bem genéricos. Então, eu não tenho que me preocupar qual é cada lado, tá bom? Cada lado a gente chama de cateto e aí a ordem deles não vai atrapalhar. Isso é para o Teorema de Pitágoras, tá bom? O que a gente vai aproveitar disso aqui? A gente vai aproveitar os nomes, você vai ver que esses nomes vão continuar, e a gente vai aproveitar a figura também vai continuar. Vamos ver, olha lá. Então vamos lá, o que a gente vai aprender, né? Vamos começar hoje com os elementos da trigonometria. Então vamos descobrir como eu vejo a trigonometria aparecendo, tá legal? Então, por exemplo, o triângulo já está aqui, né? A gente já consegue ver o triângulo aqui, ele é retângulo, tem o ângulo reto. Vamos olhando, né, cada parte. Então, o ângulo reto está aqui. Do outro lado dele, ó, seguindo essa setinha verde, do outro lado do ângulo reto existe a hipotenusa. Legal? Então a gente vai ter a hipotenusa aparecendo lá. Isso é normal, isso não muda. Ela vai estar sempre seguindo essa regrinha do ângulo, tá? Ela sempre vai ser o lado maior. O que tem de novo, né? O que tem de novo é esse símbolo aqui, ó. É o ângulo alfa. Né? O que é o ângulo alfa? Ele é um ângulo a mais. O nosso triângulo, ele tem, além do ângulo reto, esse ângulo alfa que vai ajudar a gente a entender a trigonometria, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver que esse cara aqui é um elemento importante. Aí ele é importante aqui por quê, né? Porque ele vai dar o sobrenome do cateto. Então, a gente já viu que os dois lados são os catetos, beleza. Só que cada um deles agora vai ter um sobrenome, e isso vai depender do alfa, tá bom? Então, o ângulo alfa, ele vai indicar do outro lado o cateto oposto. Então, se de um lado está o ângulo alfa, do outro lado está o cateto oposto, tá? Então, ele é oposto ao alfa, beleza? E se você olhar aqui embaixo, né, tem o outro cateto que está pertinho dele, né? Está junto com ele aqui. Esse cateto que está aqui pertinho, a gente chama de cateto adjacente. Então, percebe que os nomes são os mesmos, hipotenusa, cateto e cateto. O que apareceu de novo, né? Apareceu de novo o ângulo, e por causa desse ângulo, agora você tem um cateto que está mais longe, que a gente chama de oposto, e um cateto que está mais perto dele, que é o que a gente chama de adjacente, tá? Então, esse ângulo alfa traz o sobrenome do nosso cateto.
beleza? Uma coisa importante também para se ver, né, a gente vai ver isso agora no próximo slide, é que o triângulo ele é uma figura, e por ser uma figura, ele pode aparecer de várias formas diferentes. Então eu consigo mexer na posição, eu consigo mexer na forma que ela aparece, e com isso os lados, os catetos, a hipotenusa, eles vão também aparecer em outros lugares, tá? Esse daqui é o triângulo mais genérico, né, o mais simples, que a gente usa para começar a estudar. Então, ó, cateto oposto, eu abreviei para ficar mais fácil, né? Por que eu sei que ele é o cateto oposto, né? Porque ele está do outro lado do ângulo, tá? Aqui, ó, nessa marcação, é onde está o ângulo alfa, tá bom? A hipotenusa aqui, né? Coloquei o H para ser ela, né? E por que eu sei que é aqui? Porque ela está do outro lado do ângulo reto, ok? E aqui o cateto adjacente. E por que eu sei que é? Porque ele está perto do ângulo alfa, né? Ele está bem do ladinho ali do ângulo alfa. Então, esses três elementos você consegue descobrir olhando nos ângulos. Então, o ângulo reto mostra a hipotenusa, o ângulo alfa mostra o cateto oposto e também mostra o cateto adjacente. Tá legal? Vamos olhar nesse triângulo aqui do meio agora, ó, esse daqui, ó. Ele está numa posição diferente, né? Eu peguei ele e coloquei numa outra posição, mas ele ainda continua tendo os mesmos elementos. Então, ó, ângulo alfa está aqui, ângulo reto está aqui embaixo agora, né? E agora a gente vai conseguir achar, ó, do outro lado do ângulo reto está a hipotenusa, do outro lado do ângulo alfa está o cateto oposto, né? E aqui pertinho do ângulo alfa está o cateto adjacente. Beleza? Olha esse outro triângulo aqui também bem diferente, né? Tá todo virado agora, ao contrário, o ângulo reto, olha só onde ele foi parar. Tá lá na ponta, lá em cima, né? E o nosso ângulo alfa aqui embaixo. Né? Do outro lado do ângulo alfa tá o cateto oposto, pertinho do ângulo alfa tá o cateto adjacente. E do outro lado do ângulo reto tem a hipotenusa, tá? Aqui esses dois dos lados aqui também, mesmo raciocínio, ó. O ângulo alfa, o ângulo reto, tá? O ângulo alfa, do outro lado dele, está o cateto oposto, né? Pertinho do ângulo alfa está o cateto adjacente. E aqui o ângulo reto, do outro lado dele está a hipotenusa, beleza? Esse daqui, ó, se você reparar no primeiro triângulo que eu mostrei e nesse, você vai perceber que tem uma diferença, né? Qual que é a diferença? Nesse primeiro, o ângulo alfa está aqui embaixo. Nesse segundo triângulo aqui, o ângulo alfa agora está em cima, né? E por que isso é importante? É importante para você saber que o ângulo alfa ele pode aparecer em outro lugar. Então ele não vai sempre aparecer aqui. Pode ser que ele apareça em outro canto do triângulo. E aí vai mudar a posição? Vai mudar, né? Por quê? Porque agora, se o ângulo está aqui em cima, o oposto ele está aqui embaixo, né? Oposto porque está do outro lado, né? Então, um está em cima, o outro está embaixo, certo? Pertinho dele está o cateto adjacente. Então, se você olhar no ângulo alfa, você já consegue descobrir duas partes do triângulo. Fica muito mais fácil, né? E se você achar o ângulo reto, que é bem fácil, né? É só ver essa marcação aqui. Do outro lado do ângulo reto, a gente tem a hipotenusa, beleza? Então, é bem tranquilo de localizar. Essa aula foi mais para fazer essa localização, para lembrar da hipotenusa, para lembrar dos catetos, né? E para a gente poder entender que, além do ângulo reto, vai aparecer agora o ângulo alfa, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula e tchau!